Soe o alarme, por A. W. Pink, que escreveu este artigo em meio à profunda recessão econômica que durou uma década, começando com a Quinta-feira Negra, em 24 de outubro de 1929 nos EUA. Como estamos caminhando para experimentar condições muito mais adversas ainda do período da Grande Tribulação, faríamos bem em lhe dar a devida atenção. São suas palavras. A característica mais triste para nós, que agora é apresentada pela depressão mundial, não é a miséria material que ultrapassou milhões de nossos semelhantes, mas a pobreza espiritual de tantos dos nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo. Eles parecem ser tão indefesos quanto os pobres mundanos, e, sem dúvida, todos têm fé de que Deus não os deixará morrer de fome, mas aparentemente não sabem nada melhor do que simplesmente pedir-lhe que seja misericordioso e dar-lhes paciência para esperar até que os tempos melhorem novamente. Enquanto eles não podem ser inteiramente inocentados com a palavra de Deus, ainda estamos convencidos de que eles têm mais a lamentar do que são culpados. De longe, a maior parte da culpa recai sobre os pregadores e os professantes da Bíblia a quem assistiram durante os últimos 20 anos. Se aqueles que eram tão zelosos em denunciar o modernismo, alta crítica, evolução, dedicassem suas energias para ensinar aos ouvintes o que significa andar com Deus, ele teria sido mais honrado e eles seriam mais ajudados. Se aqueles que tão alto e tão constantemente advertiram contra o russelismo, hedonismo, etc., tivessem sido fiéis para advertir o povo professante de Deus contra os pecados de cobiça, luxo e extravagância, e tivessem enfatizado o ensino da Escritura sobre a mortificação e a negação de si mesmo, embora não tenham sido tão populares, muito mais teriam realizado um benefício real. Se eles fossem mais diligentes em oferecer às pessoas uma repartição correta da palavra da verdade, teriam mostrado às suas congregações como aplicar praticamente as Escrituras a todos os detalhes variados de suas vidas, e nós não testemunharíamos o sinal patético que agora vemos. Se houvéssemos seguido nossas próprias imprenações, teríamos preferido escrever ao longo de diferentes linhas do que estamos fazendo agora, mas não podemos ficar silenciosos, enquanto muitos do povo de Deus ainda correm o risco de serem enganados por líderes cegos. É hora de alertar aqueles a quem nossa caneta pode alcançar. Muitos parecem pensar que porque um pregador é eloquente e ortodoxo em todos os fundamentos, que suas mensagens devem ser úteis. Porque ouvem sermões fiéis sobre a inspiração divina das Escrituras, o nascimento de Cristo da Virgem e que assim pensam que suas almas estão recebendo apenas a comida de que precisam, isso não sucede de forma alguma. Há um tempo para todo propósito sobre o céu. Eclesiastes 3, verso 1. Há a verdade presente. 2 Pedro 1, verso 12. Há uma tal coisa como uma palavra a seu tempo. Isaías 50, verso 4. O trágico é que quase nenhum dos pregadores atuais reconhece ou está experimentalmente equipado para distribuir a mesma. Estamos bem conscientes de que a linguagem acima é forte e abrangente, mas os programas publicados das conferências bíblicas, os assuntos que estão sendo tomados nos institutos bíblicos, os títulos de livros religiosos que estão sendo publicados, todos ilustram e demonstram a verdade do que dissemos. Quando ouvimos sobre aqueles que estão sem trabalho e reduzidos a quase o ponto mais baixo de existência, sendo entretidos com palestras sobre as 70 semanas de Daniel e interpretações dos símbolos do Apocalipse, isso nos faz pensar em Nero se mexendo enquanto Roma estava queimando. Quando ouvimos falar das casas dos cristãos sendo apreendidas e vendidas e de outros santos dependentes de parentes não salvos, parece que se levantou alguma voz fazendo a pergunta: isso é um testemunho que honra a Cristo? Essa é uma experiência que testemunha a fidelidade de Deus para manter os seus?
Em vez dos pobres sofrendo os filhos de Deus que ficaram atribulados, explicando-lhes o significado dos 4 cavalos de Apocalipse 6, ou que são representados pelos 2 animais de Apocalipse 13, eles precisam ser ensinados a como orar por bênçãos temporárias, a como ter Deus fazendo milagres para eles, a como realizar o cumprimento de algumas de suas promessas maravilhosas. Mas quem está lá que está envolvido em tal ministério hoje? Não há quem esteja provando para si a suficiência de Deus e que possa indicar o caminho para que outros façam o mesmo? Sim, aqui e ali há alguém que está familiarizado experimentalmente com o Deus de Elias. Mas quão pequeno é o número deles? Deus não declarou que está pronto para mostrar-se forte em favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele? Certamente ele está, e ele não pode mentir. Se então Deus não se mostrou forte em seu favor, e se ele não o está fazendo agora, então deve ser porque seu coração não foi e agora não é perfeito para com ele. Ah, é para o coração que Deus sempre olha. Nem um coração perfeito aqui significa sem pecado. Não, um coração perfeito é aquele que genuinamente confia, ama e obedece a Deus. Um coração perfeito é aquele que foi desmamado de todos os ídolos e encontra sua satisfação no próprio Senhor. Além disso, 6 dias trabalharás. Êxodo 20, verso 9. Mas há muitos cristãos que não estão trabalhando. Por quê? Porque não há nenhum disponível para ele. Ah, essa é a resposta que alguém do mundo daria. Porque Deus não fornece nada para ele. E por que Deus não está abrindo uma porta para um emprego honrado? Deve haver alguma razão. Nada acontece por acaso. Se você pediu a ele que lhe provesse e ele não fez isso, pode ser que não mostre porque você não tem ouvido. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1, versos 7 e 8. Quantos não prosperaram e não gostam de bom sucesso? Verdade, e há razão para procurar. Eles cumpriram os termos que Deus especificou aqui? Caso contrário, não é culpa sua. Talvez alguém diga que a promessa não nos interessa. Mas por que não? Josué 1, verso 5 não é aplicado a todos os cristãos em Hebreus 13, verso 5. É o diabo que procura persuadir-nos de que tais promessas de busca não pertencem aos cristãos hoje. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Marcos 10, versos 29 e 30. Aqui está uma promessa do Novo Testamento que se refere a bênçãos materiais. Mas marque, também é condicional. É somente para aqueles que realmente colocaram Cristo primeiro em suas vidas. Quem, a seu pedido, está disposto a abandonar todas as coisas por ele. Agora, 3 coisas são indispensáveis para que possamos desfrutar as bênçãos de Deus em vez de sofrer os seus castigos. Primeiro, todo pecado conhecido no presente deve ser arrependido, confessado e abandonado. Provérbios 28, verso 13. São pecados que nos retiram coisas boas. Jeremias 5, verso 25. Este princípio sempre existiu e até o fim dos tempos. Em segundo lugar, confiança real no Senhor. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9, verso 29. Mesmo as promessas de Deus não nos servem, a não ser que elas sejam abraçadas pessoalmente. Hebreus 11, verso 13. Você não recebe porque você não pede. Tiago 4, verso 2. Não com uma fé real, viva, expectante e persistente. Terceiro, um esforço honesto para servi-lo. Deus não colocará um prêmio sobre a desobediência. Ao guardar seus mandamentos, há grande recompensa.
Salmo 19, verso 11. É verdade que não compramos os favores de Deus. No entanto, em seu governo moral do mundo, ele prometeu recompensar os justos na terra. Provérbios 11, verso 31. Toda a história de Israel fornece uma ilustração do que dissemos acima. Deus os fez prosperar ou os castigou de acordo com sua conduta em relação a ele. E os princípios de suas relações governamentais não mudaram. Quando Israel jejuou, arrependeu-se, reformou-se e serviu o Senhor de todo o coração, a sua vara foi removida e o seu sorriso novamente conferido. Há muito em Reis, Crônicas e Jeremias que é mais pertinente para nós hoje. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. 2 Crônicas 7, verso 14. E se meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E nós teremos o cumprimento integral desta promessa com a volta de Jesus para não somente nos livrar de um mundo mau, mas para nos conduzir à perfeição em novos corpos glorificados, inclusive o qual será dado aos que morreram na fé e que ressuscitarão em glória mediante o seu grande poder, conforme nos deu no passado uma pequena amostra na ressurreição de Lázaro. Compartilhe esta mensagem e se inscreva em nosso canal. Vida Eterna com Deus. Para estudos bíblicos mais aprofundados, acesse o canal Vida Eterna Estudos Bíblicos. Link na descrição.